Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, iniciamos o nosso programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Hoje tem algumas mensagens aqui, mais compridinhas, eu até gostaria de lê-las por extenso. Começar aqui com a do Deni Marquesani. Caro professor Olavo, tenho acompanhado sua obra a partir do momento em que a conheci no final de 2001. De lá para cá venho estudando tudo que você produziu e que de alguma forma consegui ter acesso. Vejo que muito que você ensina hoje já está esboçado nos seus escritos das décadas de 70 e 80. Tudo que aprendi desde então tem produzido um profundo efeito na minha vida na medida que vou praticando o que aprendo. Fiquei tão impressionado e convencido da sua filosofia que comecei a propagá-la por todos os lados. Entrei em fóruns de filosofia, etc. Levei pauladas de todos os lados. Incrível, não consegui entender. Para mim era tudo tão claro e evidente, não entendia como não aceitavam. Mas nunca argumentavam, só xingavam. Você sabia que ele é um ex-comunista, fascista, astrólogo, sem diploma, auto-intitulado, etc. Eu dizia, tudo bem, mas e a teoria dos quatro discursos? Eles, desconsiderando a minha pergunta, ele é um astro esotérico direitista da ditadura. Cara, se o capeta disser uma verdade, deixa de ser verdade, porque foi o capeta que disse. E eles, o capeta não existe, agora sim você está falando coisa com coisa. Olavo de Carvalho é o capeta. Aí comecei a enviar aos fóruns alguns dos seus artigos, mas sem mencionar de quem eram. Muitos dos que xingavam antes, agora elogiavam os artigos. Puxa, que coisa mais cristalina, agora entendi o que quer dizer tal e qual coisa. Parabéns. Esse texto é do Olavo de Carvalho. Aí eles mudavam de assunto. Desisti, não tem jeito. Você apresentou tantas contribuições originais, o círculo de latência, a paralaxe cognitiva, a teoria dos quatro discursos, a tripla intuição, o teste da contraditória ambígua, a autocaracterologia, etc. Sem falar do seu background astrognóstico, gurdjieffico, islâmico, esotérico, alquímico, macúmbico, que o expôs às fimbras da insanidade. Todo mundo diz que eu estou lá ainda, o dele. Mas que rendeu um horizonte rico ao cenário das mais inusitadas articulações e procura explicações que só quem passou pelo que você passou e sobreviveu poderia produzir. Estou muito grato. Tenho acesso sem correr o risco. Se bem que sempre há algum risco, só que infinitamente menor. Agora, minha pergunta é sobre o teste da contraditória ambígua. Fiz vários testes. Estou aqui ou não estou aqui? A igual a A igual a diferente de A, etc. Entendo que estatisticamente esse teste parece verdadeiro, mas nada me garante que o próximo exemplo vá confirmá-lo. Será possível abstrair dos testes uma proposição geral, uma teoria da contraditória ambígua? Eu já fiz isso, Dene. Isso está perdido em alguma apostila minha. Estou tentando achar para ver se publico essa coisa. Mas eu já fiz essa exposição geral. Não é a que está publicada. O que está publicado não é uma exposição geral. É só, vamos dizer, um resumo e alguns exemplos que eu dei em resposta a uma discussão específica que estava tendo. Claro, muita coisa do que eu escrevi não foi escrito com o propósito de exposição sistemática, mas sempre em resposta a alguma provocação do momento, algum estímulo do momento. Mas isso aqui eu tenho uma exposição mais completa, eu vou procurar e vou ver se publico. Se eu não achar, eu escrevo tudo de novo. Mas aqui no programa não teremos como expor isso aí. Agora, quanto a esses outros comentários dele, olha, precisa ver o seguinte, o Brasil é um país culturalmente anormal, culturalmente doente, mórbido, tá, né? Essa coisa, vamos dizer, essa inveja rancorosa, essa coisa absurda, esse culto dos diplominhas, isso aí era tudo coisa que eu, quando era jovem, eu pensei que seria brevemente superado. Quer dizer, nos anos 60, tudo anunciava que isso ia acabar. Mas hoje voltou, que a gente vê um panorama igual àquele que é descrito nos livros do Lima Barreto no começo do século XX, né? É uma coisa vulgar e idiota, mas tão baixa, tão assim, de gente tão complexada, que não dá nem gosto de se conversar com esses caras. Né? Quer dizer, essa coisa, inclusive essa mania que o camarada tem de inventar a vida alheia. Quer dizer, eles ficam com tanta raiva de você e inventam a sua vida na proporção da raiva que eles têm. Por exemplo, quantas vezes eu não li que eu era um dos teóricos da ditadura, né? Mas no tema da ditadura era comunista, quer dizer, eu estava completamente contra a ditadura. Aliás, fiquei contra ela até o último dia dela. Hoje me arrependo, às vezes foi uma besteira. Mas a gente falando assim com um tom de seriedade, até caras comunistas importantes, né? Escrevendo isso, não, ele foi um dos teóricos da ditadura, cuidado com ele, tá?
Quer dizer que nós estamos lidando com crianças, crianças doentes, crianças más, né, crianças idiotas, né? Agora, para mim, assim, a classe dos professores universitários brasileiros é toda constituída de gente assim. Eu nunca conheci um professor universitário brasileiro que tivesse o mínimo de competência na sua área. E esse negócio de não ter diploma, mas é claro que não ter diploma, eu jamais ia me sujeitar, vamos dizer, a pedir a aprovação desses caras, pedir a aprovação para o Emir Sader, para a Marlena Chauí. Vocês estão brincando? Né? O que é isto? Eles são um bando de palhaço, de semi-analfabeto. Eu jamais ia me sujeitar a uma coisa dessa. Agora, eu quero ver é se eles têm capacidade para ser meus alunos, porque hoje não tem. Porque isso aí eu já provei. Qualquer aluno meu com 2 anos de estudo já sabe mais do que todos eles. Mas 2 anos de estudo. Não precisa mais do que isso. Né? Agora, eu vou me sujeitar a ser diplomado por essa... Que enfia o diploma no cu? Que brincadeira é essa, porra? Né? Mas essa coisa brasileira do diploma, da escolinha, coisa mais baixa, mais idiota. Agora tem uma outra mensagem aqui muito interessante aqui. Tem um cidadão aqui que se chama, é um argentino chamado, deixa eu ver, Juan Kofler Anasco. Ele está brabíssimo porque ele me escreveu várias mensagens e eu não respondi. Então, o que ele faz? Ele começa a especular a minha psicologia. Quer dizer, por que né, por motivos freudianos de eu não ter respondido a coisa. Essa outra bobagem, ô Juan. Para com isso, para de viadagem. Eu recebo 300 e-mails por dia. 300, assim. Eu não estou contando o que é spam, o que é anúncio, aqueles negócios de aumento de seu pauta, né? Não estou falando disso, eu estou falando e-mails assim, de gente que quer falar comigo. São 300 por dia. Né? Se eu der 5 minutos de atenção para cada um, são 1.500, tá certo? Minutos. Né? Dividido por 60, aí dá 25 horas. Para pensar um pouco. É claro que a quase totalidade desse e-mail me escapa. E você escapou. É só isso que aconteceu. Um problema meramente matemático. Né? Daí diz, ele cita aqui um artigo meu. Nos últimos anos a situação mudou um pouquinho, mas quantas opiniões que antes eram só minhas passaram a ser defendidas também por Diogo Marnaz, Reinaldo Azevedo e aproximadamente uma dúzia de blogs, jornais eletrônicos. Daí responde o Juan. Lamento decepcioná-lo, mas devo contestar sua afirmação a bem da verdade e da justiça. Desde a década de 60, quando estava em voga os altos movimentos estudantis procastristas, etc., eu, como estudante secundário na Argentina, impunha e defendia meu pensamento escancaradamente anti-russo, cubano. O quê? Eu estou me referindo a pessoas que escrevem na mídia brasileira. Tá certo? Eu não estou incluindo aí um estudante que estava lá em Buenos Aires discutindo com um comunista. Eu digo, pô, o que é isso, Juan? Eu deveria dizer, olha, não era só eu. Lá na Argentina tinha um estudante secundário que dizia a mesma coisa. Para pensar um pouco. Você vê que o problema do brasileiro não é um problema de comunismo, de ideologia política. Não, tem uma coisa móvel. Esse rapaz aqui mudou para o Brasil em 68. Olha como ele já está. Já contaminou, porra. Ô, Juan, vou embora para a Argentina de novo, você fica normal. Agora fica no Brasil e fica assim. Com essa mania de atribuir motivações, né, inconscientes para os outros, né? E essa coisa assim de se sentir muito, está o tempo todo ressentido, né? Achando que não estão ligando para você, essa carência afetiva brasileira. Ai, meu Deus do céu. Você vê, olha, compara aí com essa carta do Denis Marquesani, vi tudo que eu já fiz na vida, tá certo? Quer dizer, eu tenho consciência de que o que eu fiz, vamos dizer, toda a filosofia universitária brasileira, toda, sem exceção, comparado com a minha obra, é merda. Merda. Não tem um filósofo nessa coisa, os caras nem sabem o que é, tá certo? Agora, eu sou um filósofo, a minha obra tem importância, tá certo? É uma coisa objetiva que eu estou falando, tá certo? Depois de tudo isso, se eu fosse esperar que as pessoas me agradassem, me reconhecessem, etc., aí esperar sentado. A gente tem que fazer as coisas porque tem que fazer, não é porque vai ter um reconhecimento. De que me valeria, aliás, o reconhecimento desses camaradas? É nada. Tá certo? Agora, você quer que eu reconheça
Méritos que você tinha na Argentina 40 anos atrás e discutir com os comunistas. Como é possível isso? Como é que vai adivinhar um negócio desse? Eu reconheço que você está certo, foi muito corajoso, enfrentou essa gente, você não é nada burro, você é um camarada inteligente, letrado, está certo? E, muito bem, vai em frente. Eu queria mostrar com você, Diogo Mainar, Reinaldo Azevedo, ao encontrar o continente de outros pensadores cientistas sociais. Eu estava me referindo a colunistas da mídia. Mas é claro isso, pelo contexto do artigo, eu estou falando de comunistas da mídia. É claro que no Brasil tem milhares de pessoas que discordam desses comunistas, é coisa óbvia. Tá certo? Não tem nem que dizer. Tá certo? Dessa maneira, tenho certeza que nunca chegaremos a lugar nenhum. Quanto às forças contrárias se aglutinam e ganham espaço crescente, persiste entre os contestadores uma posição deplorável de individualismo, de ilustrismo, de teatralidade, que serve para enfraquecer. Ilustrismo, teatralidade, vai a merda, porra. Tu não me conhece, rapaz? Pô, eu sou um cara esforçado, humilde, modesto, estou aqui fazendo o melhor que eu posso, tá certo? Trabalhando de graça a maior parte do tempo, só levando pontapé. E você ainda vem me encher o saco e dizer ilustrismo, teatralidade. Vai ilustrismo, teatralidade é você, vai a merda. Vai. Não preciso do seu apoio, não quero seu aplauso, enfia seu aplauso no cu. Agora aqui, o Cláudio Henrique Martins Vaz, essa mensagem aqui é muito importante, muito interessante. Ele diz, Cláudio Henrique Martins Vaz, ele diz que numa discussão, num fórum de discussão sobre o concurso para a Agência Brasileira de Inteligência, surgiu um debate e desafio. Postar 5 ameaças à ordem constitucional. E ele colocou 5. Primeiro, governo mundial globalismo, não confundir com globalização. Na Casa Real Inglesa, CFR, ONU e Federal Reserve, etc. 2, contra a cultura e seus desdobramentos atuais e imediatos, em ordem de urgência. 3, ameaça ambientalista e indigenista, e a questão quilombola no pacote. 4, comunismo, né, com Foro de São Paulo, Ursal, FARC, CV, PT, PCC, etc. 5, ausência de pensamento conservador na mídia e na política. Na mosca, Henrique, na mosca, exatamente, os problemas aqui são exatamente esses. Né? Perfeito. Agora, você vê que aqui esta semana, veja aqui, porque o mundo está ficando maluco mesmo. Essa semana estava lá um pastor chamado Michael Markovich. Ele estava fazendo um discurso anti-aborto, né, na rua, em Filadélfia. Ali tem um monumento que é o Sino da Liberdade. Estava lá falando na frente do Sino da Liberdade, fazendo um discurso anti-aborto. Quando foi preso pela polícia, disseram, não, o senhor só pode falar na zona de free speech. Aqui não pode falar. Vocês já viram isso aí? Tem uma zona de free speech, quer dizer, o resto do país não é free speech. É só em determinados pontos, né, do território. O pastor falou, free speech nada, eu vou falar aqui mesmo. Sempre falei aqui, falei na rua, nunca teve problema. O pastor foi preso. Olha como as coisas estão mudando aí. Esse pessoal, né, tipo obamista, eles vão entrando aos poucos, vão se infiltrando e vão se arrogando uma autoridade que não tem, daqui a pouco eles começam a ter mesmo. Eles inventam leis, né, leis que não existem, mas que eles começam a colocar em vigor antes de que existam. Daí elas passam a existir. Né? No Brasil fazem a mesma coisa, com esse negócio de anti-homofóbico, eles já estão processando todo mundo por homofobia, sem haver lei que proíba a tal da homofobia. Daqui a pouco fica proibido mesmo. Né? Agora, peraí, estou me esquecendo do principal aqui, ó. O outro fala que eu só quero saber de brilhar, ficar com ilustrismo, até esqueci de anunciar meu próprio curso aqui, ó. De 29 de setembro a 4 de outubro, vai haver aqui em Coronel Rádio uma série de encontros em que eu vou expor a minha ideia sobre introdução ao método filosófico. Eu dei uma aula na semana passada para a realização do seminário de filosofia, algumas pessoas devem ter acompanhado pela internet, colocando, eu acho que pela primeira vez na história humana, tendo uma súmula do método filosófico, 7 métodos filosóficos básicos. Métodos que os filósofos sempre usaram, mas que estão ali implícitos nas suas obras, né?
ninguém expôs o conjunto desses métodos, né? Eu fui inspirado pelo livro do Louis Lavelle, Manual de Metodologia Dialética, em que ele explica um desses métodos, que é justamente a dialética no sentido aristotélico e no sentido praticado pelo próprio Lavelle, não no sentido doutrinal hegeliano, mas existem outros e eles todos são articulados. O próprio Lavelle os usa, mas ele só expôs um. Se você procurar uma exposição dos métodos filosóficos no conjunto e na sua articulação, você não vai encontrar nem mesmo o livro do Mário Ferreira, Métodos Lógicos e Dialéticos, que, como o nome diz, se limita aos métodos lógicos e dialéticos. Mas, por exemplo, Sócrates tinha o famoso método anamnético, né? Como é que nós podemos hoje praticar esse método anamnético? Que sentido ele teria hoje, né? Que alterações teríamos que fazer para lidar com ele na situação atual? E assim por diante, né? Então a ideia é essa. Então, os interessados, vocês podem encontrar lá na minha página, www.olarodecarvalho.org, os telefones para inscrição. Mas também vou dar aqui, olha, 041-3262-0100 com o senhor Eduí, ou 9974-4443, também 041 com o senhor Eduí. Agora você veja, na mesma semana em que o Ministério Público do Rio Grande do Sul, né, exige, né, a extinção do MST, aliás, o MST nem precisa ser extinto, porque legalmente ele não existe. Quer dizer, é uma entidade legalmente inexistente que recebe dinheiro do governo. Isso aí já era suficiente para impeachment do Lula e do Fernando Henrique. Quer dizer, não vem essas coisas do Fernando Henrique também. Tucana ficar falando do Lula porque eles faziam a mesma coisa. Você não pode tirar dinheiro do governo para dar para uma entidade juridicamente inexistente e que, portanto, não tem responsabilidade jurídica pelo dinheiro que recebe. Não precisa nem mesmo passar um recibo. Isso é a mesma coisa que você dá o dinheiro do governo para um amigo seu. Tá certo? O MST jamais poderia ter recebido dinheiro do governo e, no entanto, já comeu alguns bilhões ainda, né? E quanto mais come, mais insatisfeito fica e mais reclama. O MST já é o maior proprietário de terra que já existiu ao longo da história nacional. O que ele produz lá? Nada. Ele produz baderna, produz reclamação, produz choradeira, tá certo? E produz mais pedido de verbo, e mais verbo, e mais verbo, e mais verbo, e mais verbo. Está na cara que isso é uma organização delinquente. Isso aí é um bando de picaretas, tá entendendo? É a coisa mais sem vergonha que já existiu no país, é o MST. A quantidade de terra que tem já seria suficiente para ele alimentar o país inteiro, e então não se alimenta a si mesmo. Mais subsídios. Quando é que vai acabar isso aí? Nunca. Agora, então, o Ministério Público do Rio Grande do Sul fez o que tinha que fazer. Pede a extinção e tem que ter a responsabilização penal, né, dos líderes dessa coisa e daqueles que contribuíram. Isso é o que tinha que ser. O Ministério Público não pediu, ele pediu somente a extinção do órgão, né? Extinção que é difícil porque você não tem como acabar com um órgão que... Você extinguir legalmente um órgão que já não existe legalmente, né? Mas daí o que acontece? O PT, seu Ricardo Berzoini, o camarada Berzoini Neves, lança aqui um manifesto, né? Solidarizando com o MST, reconhecendo sua contribuição para o fortalecimento da democracia, a conquista de direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais do povo brasileiro. O que é povo brasileiro? Esse bando de picareta, isso não é povo brasileiro merda nenhuma. O povo brasileiro trabalha, rapaz. Você pega essa quantidade de terra que deu para o MST, dê para o tal do povo brasileiro, e você vai ver que o povo brasileiro fica rico com esse negócio. Agora, o MST não. Pega esse monte de terra, e em vez de plantar, trabalhar e criar alguma coisa, não, ele usa essa terra como gazua para exigir mais terra e mais dinheiro, e para invadir fazenda que está produzindo, eles vão lá e queimam tudo, destroem tudo e ainda se faz de coitadinho. O MST tem parceria com o FARC, meu Deus do céu. O MST é uma entidade criminosa. Aliás, o PT é uma entidade criminosa. Vocês não se tocaram ainda, não? Esse negócio de Foro de São Paulo, quer dizer, isso é uma articulação de quadrilhas, de narcotraficantes, de sequestradores, de tudo que tem de pior na América Latina. Tá certo? E a chamada grande mídia brasileira, se não tivesse todinha comprada, já teria denunciado isso há muito tempo, porque as provas são mais que abundantes.
tentaram esconder isso ao longo de 16 anos, no fim, de que a água mole em pedra dura, tanto bate que até fura. No fim furou, agora não dá para esconder mais. Agora as autoridades vão fazer o quê? Hã? Quer dizer, o Ministério Público não sabe isso aí, não tem, ou não percebe a ilegalidade da coisa, quando o próprio Lula, em 2 discursos, já confessou as suas atividades clandestinas no quadro do Foro de São Paulo, dizendo até que ele ajudou, por baixo do pano, a produzir o resultado do primeiro referendo venezuelano. O cara, só dele ter feito isso, já é suficiente para o impeachment. Agora vocês todos perderam a vergonha na cara. Vocês abriram tanto as pernas para o PT, né, que assim, o Lula pode tudo. Agora ele tem autorização para fazer tudo e vocês não têm uma autoridade para reclamar, nem as Forças Armadas têm. Agora, aproveitando, né, que fez um manifesto em favor do MST, do PT fez um manifesto em favor do MST, aí vem a coordenação da Coordenação Nacional da Comissão Pastoral da Terra. Isso é outro bando de filha da puta. Tá vendo seus bispinhos de merda? Tá certo? Seus sacerdotes satanás, os filhos da puta, o que vocês todos são, tá vendo? Ladrões, bandidos, comunistas, tá certo? Satanistas, isso é o que vocês são, tá certo? Pastoral da Terra. Pastoral é a puta que os pariu. Tá, né? O dia que eu... Olha aqui, seus bispos de merda da CNBB. O dia que eu me dirigi a um de vocês com um pingo de respeito, nesse dia eu meto a minha cabeça na privada e puxo a descarga. Porque de merda se fala no tom apropriado, que é merda. E vocês são merda, e vocês sabem que é isso. Tanto que nunca um de vocês levanta a cabeça para vir me enfrentar. Vocês têm medo, porra. E, mano, esses bispos, aquelas pessoas todas trêmulas, lembro do Dom Paulo Evaristo Arnes, aquelas figuras untuosas, todos falando assim, tão delicadamente. Ah, vamos pra puta que os parou, vocês são um bando de viados, isso que eles são, pô. Gente mais nojenta, mais nojenta. Isso aí tem que dizer como Cristo. As prostitutas e os viados vão entrar no céu antes de vocês, seus bispos de bosta. Agora vem aqui a Comissão Pastoral da Terra, né? Aí também se solidarizando. E aqui a público manifestar sua preocupação diante das tentativas de criminalização dos movimentos sociais. Como? Vamos criminalizar uma entidade que invade fazendas e toca fogo em tudo? Criminalizar? Quer dizer, isso não é crime, não? Nós é que estamos criminalizando? Eu vou entrar na sede da CNBB, tocar fogo lá, e daí, se vocês reclamarem, vocês estão me criminalizando. Que é isso, os hipócritas de merda? Como é que pode ser tão sem vergonha assim? Olha, essa classe dos bispos brasileiros, meu Deus do céu, qualquer puteiro é mais decente do que a CNBB. Vocês não perceberam isso ainda? Quanto tempo vai levar para vocês perceberem que aí não se trata de um problema político, de um problema ideológico, que essa gente é sem vergonha mesmo? Quando é que vocês vão perceber que no Brasil não existe igreja católica mais? Vocês não perceberam ainda não, porra? A igreja, olha, 20 anos atrás, eu li um documento escrito por um dos raros homens decentes que sobravam na igreja brasileira, que era a Igreja Católica do Brasil, que era o Dom João Evangelista Martins Terra, em que ele dizia que já naquela altura a igreja brasileira já vivia uma situação cismática. Quer dizer, o Vaticano não reconheceu isso oficialmente, está tentando botar panos quentes para ver se recupera alguma coisa, mas olha aqui, tem que avisar o Papa, tá certo? Bom, aquele Papa já faleceu, João Paulo II, né? Que dá para você reciclar merda, tá certo? Mas dá para reciclar para fazer o quê? Para fazer mais merda, fazer adubo, fazer coisa assim. Né? Você não vai dizer que você vai reciclar a merda e tirar dali um diamante, né? Tá certo? Então, a CNBB, né, se muito melhorada, tá certo? Dá para fazer dali, talvez dê para aproveitar e fazer um terreno de macumba. Se conseguir sair isso, tá certo? Porque eu acho que eles vão roubar até os Exu, pô. Olha aqui, ó. Você vê, aqui foram exibidos vários vídeos ali no YouTube, né? Em que aparecia o pessoal aqui tocando o hino nacional americano.
E aqui a praxe é você colocar a mão no coração enquanto você está ouvindo o hino nacional. O Barack Obama ficava com as mãos cruzadas em cima do saco. Em cima do saco. Isso não foi uma vez, foi várias. Né? E olha o que o sujeito explicou. Ele diz aqui, é que para muitas pessoas, muitos povos no mundo, a bandeira americana é um símbolo de opressão. E o hino é uma mensagem guerreira. Quer dizer, o sujeito diz isso da bandeira e do hino do seu próprio país, que é ser presidente da República, e ainda tem gente puxando o saco dele. Olha, esses americanos estão ficando tudo brasileiro. O negócio brasileirizou. Isso aqui vai virar uma esculhambação também. Vai virar um puteiro, porra. Não é possível. Né? Quer dizer, o Barack Obama, meu Deus do céu, para mim ele devia ser frentista de posto de gasolina se alguém tivesse caridade de dar esse posto para ele. Porque você, na figura dele tudo é fake. A primeira coisa que ele diz eu sou afro-american. Mentira! Mentira, o cara não teve um antepassado escravo. A família dele chegou aqui 100 anos depois de acabar a escravidão. Eles estavam lá na Indonésia, meu saco. Tá certo? Quer dizer, ele foi educado num ambiente islâmico, tá certo? E diz que tem contato com a cultura africana. O contato com a cultura africana foi uma trepada que o pai dele deu para gerar. Ele gerou ele voltou correndo, tá certo? Isso é contato cultural? Eu não sabia não, você entende, né? Agora, daí ele mente dizendo que foi cristão na infância, quando está mais provado que foi muçulmano, agora apareceu o irmão dele dizendo, você está totalmente fake, né? E no entanto a grande mídia aqui o protege como protegeu o Lula. Essas coisas não acontecem por acaso, minha gente. As grandes empresas de mídia do mundo, se você somar umas 100 empresas, você vê que os donos são os mesmos, é esse pessoal globalista, né? É a elite globalista. Então eles dão a receita e a mídia inteira reproduz aquela bobajada e a turma acredita. Quer dizer, o tempo em que havia verdadeira liberdade de imprensa já acabou. A liberdade de imprensa supõe a variedade e o enfrentamento. Ora, quando as grandes empresas foram tomadas por essa gente, já vai fazer, não é, 30 ou 40 anos, o que aconteceu? Surge a mídia, os órgãos independentes de mídia, os blogs, jornais eletrônicos, as revistas conservadoras, etc, etc. Que imediatamente o pessoal do Partido Democrata já está inventando um jeito de estrangular, de calar a boca desse aí. Ou seja, estrangular a liberdade de imprensa, para eles é uma coisa normal, está no instinto. Aliás, eles não acham que isso é contra a liberdade de imprensa. Né? É a tal da tolerância libertadora que falava o Herbert Marcuse. Tolerância libertadora significa toda tolerância para a esquerda, nenhuma para a direita. Ou seja, o que eles chamam de tolerância é o que nós chamamos de intolerância. Porque ou você tolera o adversário ou você não tolera ninguém. Então, a essa altura, eu já acho que a intolerância deles deveria ser respondida com intolerância igual e contrária. Mas acontece que ninguém quer isso. Então, o que acontece é uma situação de guerra assimétrica, né? Onde um lado faz tudo para destruir o outro, e o outro faz tudo para ter uma convivência pacífica com o primeiro. E por isso mesmo que só leva na cabeça. Eu acho que se eu quer a minha destruição, eu tenho que querer a destruição dele igual e contrária, pô. Tá certo? Senão, não estamos jogando o mesmo jogo, não estamos dentro do mesmo ringue. Né? Ora. Tinha aqui uma carta do Henrique Lenon Guedes. Vamos ver se eu acho aqui. Vamos ver se eu acho e se eu consigo responder. Né? É tanta carta que a gente se atrapalha. Alô, tem alguém na linha aí? Quem é? Alô? Alô? Epa, caiu a ligação. Hoje deve estar difícil de ligar. Vamos ver. Então, o Henrique Lenon me pergunta aqui. Eu li o livro História da Filosofia de Brian Magee, do qual gostei muito. Todavia, a obra não deixou claro o seguinte: as teses de Schopenhauer sobre o númeno ser a real existência de toda a humanidade perdurar, claro que não. Nada do que Schopenhauer diz em metafísica se sustenta de pé. Aquilo tudo é uma fantasmagoria.
segundo ele, é notório que os comunistas, inclusive meus professores, tentam atacar a civilização ocidental, principalmente pelo seu bastião espiritual, a religião. Gostaria de indicações de obras filosóficas que esclarecessem as questões divinas, assim como me fornecessem argumentos contra os ateus. Olha, a quantidade dessas obras aqui é tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande, no Brasil não chega a nada. É tão grande que não dá nem pra gente acompanhar. Se for ver em termos de qualidade intelectual, falo, bom, esse pessoal do ateísmo não dá nem para começar a conversa, porque é tudo de semi-analfabeto. Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens. Christopher Hitchens levou um cacete do Dias de Souza, que é para nunca mais abrir a boca, né? É para ir para casa e ficar quietinho. Tá certo? Agora, eu vou lhe fazer uma lista desses livrinhos aqui e vou te apresentar no próximo programa, tá bom? Tenho um pouco de paciência fazer uma lista de 10 livros para você, mas tem alguém na linha. Quem é? Alô? Alô, Olavo? Sim. Aqui é o Luiz Guilherme de Campinas, tudo bom? Luiz Guilherme, tudo bem? Tudo bom. Eu queria saber o que o senhor acha de dois bispos brasileiros, né, que eu pessoalmente gosto muito deles, que são o falecido Dom Estevão Bittencourt, né, e o Dom Eugênio Salles. Mas está falecido. Era ótimo, já está falecido. O Dom Eugênio Salles ainda está vivo, graças a Deus. O Eugênio Salles é uma maravilha, adoro aquele velhinho. É um sujeito sincero, né, valente, escreve as coisas e tal. Agora, você vê, quando a defesa da igreja fica na mão de octogenários ou nonagenários, é porque todos os outros se venderam. Quer dizer, esse órgão chamado CNBB, os fiéis deviam invadir a CNBB, tirar aqueles caras de lá a pontapé, dizer, olha, você não é bispo merda nenhuma, você é um servo do Satanás, você é um satanista, você é um comunista infiltrado. Você está excomungado, você vê, olha, o decreto de Pio XII ratificado por João XXIII é muito claro. Qualquer apoio que um católico dê a organizações comunistas implica a sua imediata excomunhão. Imediata e automática, ou seja, não precisa haver um processo de excomunhão. Leiam o decreto e o apliquem. Chegue lá na CNBB e diga, você está excomungado, você está excomungado, você está excomungado. Você não é que você não é bispo. Não é que você não é bispo, você não é sacerdote, você não é sequer um membro da igreja. Cai fora daqui, filha da puta. Olavo, eu queria também dar uma boa notícia, que parece que as negociações da turma do Lefebvre, né, da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, estão avançando para que eles voltem à plena comunhão com Roma. Graças ao Papa... Roma tem que voltar à plena comunhão com eles. Dom Lefebvre nunca fez nada errado. Eles é que estão errados. O Papa, Benedito XVI, tem que ir lá e pedir desculpa para eles, porra. Eles foram punidos sem ter feito nada. O delito deles foi ser cristão e tentar agir de acordo com a sua consciência. Eles podem ter errado num ponto ou no outro, mas isso não vem ao caso. Eles eram sinceros, eles eram cristãos, eles eram crentes, eles estavam com Jesus Cristo, e os outros não. Os outros estavam com o quê? Diálogo com o marxismo. Olha, já vai fazer diálogo com o Satanás, porra! O que é isso? Agora, você veja, no Concílio Vaticano II, os caras aprenderam o seguinte, a ceder na doutrina cristã tudo que é essencial e se apegar ao secundário. Por exemplo, pega o negócio do celibato clerical. Todos eles dizem, não podemos abdicar do celibato clerical, não podemos abdicar. Agora, pode diálogo com os marxistas. Que porra é essa? Pode abertura para os marxistas. Pode o pacto de Metz. Então quer dizer o seguinte, qual é a mensagem de conjunto que o concílio passou para essa gente? Você pode ser comunista contanto que você permaneça solteiro. Isso aí... mas a mensagem é essa. Quer dizer, inverteu totalmente o sentido do essencial, tá certo? E do acessório, do principal e do secundário. E inverter essa hierarquia é violar o primeiro mandamento. Onde diz, amar a Deus acima de todas as coisas, isso pressupõe o seguinte, que existe uma hierarquia, tá certo, dos princípios. Não é você escolher assim qualquer um do jeito que você quiser. Tá certo? Não pode escolher, não pode misturar, não pode mudar a ordem. Agora, se você se apega ao secundário e despreza o essencial, o que você está fazendo? Você está destruindo tudo na base. Então, olha,
se o padre casar, tá certo? Se o padre tiver 20 amantes, como tem aqueles padres no Brasil, o clero brasileiro no século XIX, no tempo do Império, era uma putaria franciscana. Tá certo? O padre tinha 20 mulheres. Eles tinham 20 mulheres, mas eles eram cristãos. Eles não mudavam a ordem dos mandamentos, tá entendendo? Eles não negociavam com o Satanás. Quando eles pecavam, eles sabiam que estavam pecando. Agora esses caras querem pecar e querem que a gente diga que é bonito, porque foram eles. Porque foi sua eminência. Tá entendendo? Pecar é uma coisa. Negociar com o adversário é outra porra. Com certeza. Pecar todos nós pecando. Então, o clero corrupto do Brasil antigo era muito melhor do que esse clero. Você chega lá na CNBB, ninguém tem mulher nenhuma. Não, só que tudo comunista. Era melhor que cada um falar, vamos fazer o seguinte, já que nós queremos esculhambação, a gente faz esculhambação particular. Eu como a minha empregada, né, tá lá a mulher que está varrendo a sacristia, vou lá como ela. Mas, no meu coração, sou fiel. Você está entendendo? E não vou fazer negócio com o Satanás. E eles fazem o contrário, eles não comem ninguém. Tá certo? Não é a suruba lá dos mamonas assassinas, né? Me passaram a mão na bunda, não comi ninguém. Eles não comerem ninguém, passam a mão na nossa bunda. Olá, mas eu ficaria muito feliz com esse retorno, porque a igreja ganharia grandes lutadores contra o modernismo, né? De volta. Como é? De quem você está falando? Desse pessoal do Lefebvre, porque eles são grandes lutadores contra... Esse pessoal é maravilhoso, maravilhoso. Às vezes tinha umas coisas neles que eu achava assim meio babaca, questão de estilo, tá vendo? Mas, quando você vai ver a substância do que eles fizeram, é inteiramente correto, tá certo? E eu acho que esse do Marcelo Lefebvre ainda vai ser canonizado um dia. Porque o homem sofreu o que ele sofreu, a pressão, vamos dizer, do Vaticano inteiro, a hierarquia inteira contra aquele homem sozinho, porque ele ficou fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês todos, o bispo, o cardeal, vocês não são dignos de limpar as sandálias do Dom Lefebvre. Quem são vocês? Isso não quer dizer que eu estou aderindo doutrinalmente. Eu não sou membro da Sociedade de São Pio X, não sou membro de coisa nenhuma, não sou militante de coisa nenhuma. Eu estou vendo a coisa de fora e falando só de acordo com o meu coração e na minha linguagem, que eles jamais aprovariam. Sei que o pessoal da Igreja Conservadora vê o meu programa e fica horrorizado, tá certo? Mas eu estou falando a coisa de acordo com o que vem no meu coração, tá vendo? E aquele pessoal do Grupo Permanência no Rio de Janeiro, fundado lá pelo Dr. Júlio Flechman, aquele pessoal também tem as memórias do Dr. Júlio Flechman, que chama A Crise de Fé é Grave, onde ele conta as perseguições que aquele grupo sofreu, as traições, maldades, perfídias. Eu acho que é o livro mais triste que eu li na minha vida. E foi tudo essa putada desses cardeais que fez. Agora, vou falar deles com respeito? Não tem respeito para essa gente. Olavo, oi. Então, 2 últimos comentários antes de desligar. Eu andei estudando, porque hoje faz 20 anos da ordenação dos 4 bispos por Dom Lefebvre. E daqui a 4 dias vai fazer 20 anos do decreto de excomunhão dele. Então está muito de pé o assunto, eu dei uma estudada. E eu gostaria de ressaltar que, estudando, eu descobri que o atual Papa, na época o Cardeal Ratzinger, ele fez de tudo, mas ele fez de tudo para evitar que essas excomunhões fossem feitas, mas ele não conseguiu. E a última coisa, o último comentário, depois essa parte da história eu sei. Ele tentou evitar a ruptura. Seu último comentário é só uma propaganda do grupo que eu faço parte aqui em Campinas, o Vigilância Democrática, que a gente tem um site vigilanciademocrática.org, e eu gostaria de, novamente, como eu já tenho no seu programa, convidar a todos a aparecerem por lá. Obrigado pelo seu tempo, Olavo, e até mais. Vigilância Democrática, manda e bala. Peraí, tem mais gente aí na fila, vamos lá. Alô? Alô? Oi, Olavo, Ronaldo de São Paulo, tudo bem? Quem é? Quem é? Ronaldo de São Paulo. Ronaldo, tudo bem? Tudo bem. Olavo, uma coisa que eu recebi de um amigo meu aqui nesse fim de semana, uma notícia. Brasil e Argentina estão a um passo da União Monetária. É assim que começa. Sabe aquele negócio? É só a cabecinha. Vamos por só a cabecinha. É só, né, uma conveniência prática, tá, de unificar a moeda, uma conveniência comercial, etc. Daqui a pouco vem o governo latino-americano e acaba as nações.
Assim que foi feita a União Europeia. Olha, o meu amigo Mark Richardson, lá do Tennessee, me mandou aqui um vídeo que está no YouTube, tá certo? Que mostra 2 repórteres que entram lá no Parlamento Europeu, né, vendo os deputados, os representantes, que vão lá para assinar a presença diária e receber o dinheiro. Eles assinando aquela porcaria, eles recebem o dobro do salário. O salário deles agora está 14 mil euros. Tá certo? Que é maior do que o salário da primeira-ministra da Alemanha, né? E os caras vão lá, assinam e saem correndo. E o repórter então tenta filmar eles assinando. O que eles fazem? Eles fogem. Aquilo é um bando de picareta. Lembra aquele negócio de político nordestino? O pessoal falava mal do político nordestino. Político nordestino perto dos representantes da União Europeia é santo. Aquilo lá é um bando de picareta como jamais se viu. Esses caras fazem isso, eles criam esses organismos multinacionais, mas é para ganhar dinheiro fácil e como é que diz, de poder mandar na vida alheia e impor as coisas mais absurdas, como aquelas leis da Rainha de Copas, né? Ou as leis do Woody Allen no filme Bananas, quando ele toma o poder. Ele decreta, olha, agora dentro todas as roupas de baixo serão roupas de cima. Os meninos de 14 anos passarão a ter 8. São leis assim que eles inventam, porra. Agora é assim, não pode mais fumar cigarro, só maconha. Como é que nós podemos levar a sério essa gente? Então vamos fazer a mesma coisa aí na América Latina. E nós estamos deixando. E, Olavo, só mais uma pergunta. Isso é um amigo meu que pediu para perguntar para você. Inclusive esse amigo que me mandou esse artigo. Pediu para perguntar para você se os livros do Santo Agostinho, que são publicados pela editora Paulo, se eles são bons para eles, são confiáveis. Eu não conheço as edições específicas, mas tudo que eu vi da editora Paulo me parece edição séria. Tudo que eu vi até hoje me parece muito sério. Olha, sim, boas editoras católicas no Brasil não faltam. Tem a Paulo, tem a Quadrante, né? O que falta, sabe, é uma intelectualidade católica que tenha, sabe, 2 bolas no meio das pernas. 2, ó. Tem que contar direito. 1, 2. Em geral está faltando pelo menos 1. Em geral falta as 2. Bom, tá legal então, Olavo. Obrigado. Eu vou desligar e dar oportunidade para outra pessoa. Um abração. Vamos em frente. Espera aí, tem outra pessoa na fila para falar. Quem é? Alô? 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 Alô, Olavo. Quem está falando? É Márcio. Márcio, tudo bem? Tudo bom, Olavo. Eu moro aqui em Portugal. E queria fazer uma pergunta sobre o livro que sobre a cheio de ficar escutando a gente pedindo livro, mas eu queria perguntar algum livro, biografia, qualquer coisa sobre o José Bonifácio, que você fala tão bem dele. Existe a obra clássica do Otávio Tarquínio de Souza. Escreve-se Octávio. Ele escreveu uma série em 10 volumes chamada História dos Fundadores do Império no Brasil. Obras-primas. Todos brasileiros tinham que ler os 10 volumes. Tem lá a vida de José Bonifácio, a vida de Dom Pedro I, a vida de Bernardo Pereira de Vasconcelos, a vida do Padre Feijó. Está tudo lá. Não deixe de ler isso, se puder. Tá certo. E mais algum outro livro sobre história do Brasil que você recomende? Olha, existe... Dê uma olhada no livro do José Honor Rodrigues, que embora fosse... Naquele tempo ainda existia esquerdista, né, com QI acima de 12. O José Honor Rodrigues era um deles. Existe um livro que todo mundo no Brasil tem que estudar, que é Teoria da História do Brasil. Tá certo? Certo. Ele escreveu um outro livro que chama Historiografia no Brasil. Esses 2 livros te darão toda a dica, tá tudo lá. Agora, o Brasil teve grandes historiadores, teve o Oliveira Lima, né, teve o próprio Joaquim Nabuco, né, que é o estadista do Império. Sim, Joaquim Nabuco eu já peguei o livro Abolicionismo. Né, tem ali o Zé Maria Belo, o Zé Maria dos Santos, são um monte de historiadores bons, monte. Ok. Tudo bem, é só isso mesmo. Muito obrigado. Faltando assim, isso aí eu estou falando, não é que tem. Tinha, né? Aquele negócio. Tinha. Acabou. Porque agora, a nova geração, o que o pessoal fez com a história do período
né, 64 até agora, é assim, é uma vergonha. Você vê, você lê tudo que os caras publicaram, procura no índice a expressão KGB, não tem. A KGB parece que jamais esteve no Brasil. Agora, a CIA, eles não são capazes de apontar uma agente da CIA. Digo, olha, me diga aqui comprovado agente da CIA lotado no Brasil. Não tem nenhum. Não são capazes de dar um nome. Tá certo? Mas dá a impressão que a CIA esteve onipresente. A CIA fez tudo. A história desse período é tudo fraude, do começo até o fim. Todas as episódios que eu fui verificar, no tempo que eu estava trabalhando ali com aquele livro, O Exército na História do Brasil, do qual eu fui um dos editores, um dos redatores, uma obra enorme, 2.000 páginas, publicada pela Biblioteca do Exército, tinha os episódios finais ali, que era esse período, né, eu achei que estava mal escrito e fui verificar. Né? O que eu descobri ali é coisa do Arco da Velha. Pô, ninguém conta que havia, em 64, antes de 64, havia uma direita civil armada, pronta para matar comunistas. Quando o Exército tomou o poder, a primeira coisa que fez foi desarmar essa direita. Ou seja, se não tivesse sido o golpe de 64, não ia ter sobrado um comunista vivo no Brasil, porra. E os comunistas, eles nunca contam essa história. Nunca. Dessa eu não sabia também. Então tá bom, Lázaro, era só isso mesmo. E assim por então, olha, a história de período recente pode esquecer, só tem picaretagem. Vamos ver se a gente acha alguma coisa da época da independência dos nossos founding fathers. Não perca o Oliveira Lima, né? Procura, tem um livro muito importante sobre o Império, que é a Democracia Coroada, de João Camilo de Oliveira Torres, que é sobre o sistema político do Império. É outro clássico. Os brasileiros sempre tiveram talento para a historiografia que eles herdaram dos portugueses, né? Sim, sim. Mas agora vários estudaram em Portugal. Então é isso aí. Tá bom então, Lázaro. Obrigadão. Peraí, tem mais uma pessoa na linha. Vamos lá. Quem é? Alô? Oi, tudo bem? Aqui é a Lígia. Eu liguei há um tempinho atrás para você para perguntar sobre o paralaxe cognitivo. Sim. Mas é o seguinte, Olavo, eu queria saber de você, eu estou vendo que você está muito nervoso hoje com relação à igreja, uma coisa e outra. Eu queria saber aquela história das ressurreições. Oi? Ué, quando a gente diz que merda é merda, vai dizer que está nervoso? Cara, que é isso, menino? Está nervoso. Mania brasileira de psicologizar. Você fala com um quadrado, tem 4 lados, e as pessoas começam a analisar os motivos psicanalíticos pelos quais você falou isso. Isso é psicanálise de botequim, não entra nessa não. Não, estou felicíssimo. Estou feliz de poder dizer essas coisas. Você vê, agora eu já estou velho, estou com 61 anos, eu posso mandar todo mundo tomar no cu, não preciso respeitar mais ninguém. É um privilégio da idade. Tá ótimo, então. Mas eu queria saber, então, aquela história das ressurreições, eu não sei em qual programa... A história das ressurreições que você comentou num dos programas aí, até o pessoal começou a dar risada, tal, uma coisa e outra, que você comentou, acho que foi no ano passado. Argumento de brasileiro é assim. Esse é o grande argumento, a grande informação. Eu lá estou aqui para discutir com ignorante, porra. Não, mas como é que essa história assim, das ressurreições? Eu não sei, porque você estava falando a respeito da igreja, uma coisa... Pega no livro do James Rutz, R-U-T-Z, Mega Shift. Está tudo documentado lá. Hook. James Hook. Rutz, R-U-T-Z. Ah, tá. Tudo bem. Eu vou dar uma procurada, então. Tá tudo lá. Agora, no Brasil, você dá uma informação que o sujeito desconhece. No Brasil, tudo aquilo que ele desconhece, ele dá risada. Não, mas justamente... Eita, povo caipira, metido pra caralho. Que é isso? Mas que gente! Mas a ressurreição não é um fenômeno, assim, raro, uma coisa rara que acontece? Ou é só quando acontece que a igreja decreta que aconteceu, que daí, no caso, é levado a sério? Eu não entendo direito essa coisa. Não, você vira... A comprovação do fato é uma coisa. Agora, a comprovação, vamos dizer, da regularidade teológica pela igreja é outra coisa. Agora você vai esperar, e você vai esperar 200 anos. Certo. Eu estou falando de fatos que foram testemunhados, com um número suficiente de testemunha para você saber que não dá para duvidar que a coisa aconteceu. Você pode até, vamos dizer, tentar explicar por outras razões. Isso aí todo mundo está ali para especular o que quiser, mas o fato não tem como negar.
certo. Agora, no Brasil, assim, as pessoas não discutem fatos. Elas discutem só impressões. Eu tenho uma impressão de que a coisa é inverossímil. Imediatamente a gente já se convence daquilo. Não quer saber de fato, não quer saber de estudar. É um bando de vagabundo, filha da puta. Não liga pra essa gente não, porra. Tá certo. Viu, Olavo? Então, eu estou mandando um abraço em nome de todo mundo lá que está acompanhando o seu programa lá na ODC Nos Odeia, tá? E eu também faço parte, né, daquela comunidade. Um beijo para você. Como é que ele sabe que eu os odeio? Eles me perguntaram pra cá. Eu nem conheço, cara, como é que eu vou odiar eles? Não, é lógico. O que eu posso fazer é dar uns peidos para eles de vez em quando. Isso parece um pouco... Uma vez por ano alguém me chama a atenção para alguma coisa que está lá, eu vou e... Né? Eu só fiquei bravo uma vez quando começaram a mexer com a minha família. Falei, aí não, peraí. Aí não. Realmente mexer com família. Aí eu fiquei bravo. Tá certo. Para falar de mim, pode falar o que quiser, pô. Até eu falo. Então, mas o pessoal fica acompanhando, a gente fica lá acompanhando todo o programa. Pode ficar sossegado que a audiência, pelo menos, é garantida. Pois é. Agora, fala para eles deixarem de ser complexados. Eles ficam muito bravos comigo, né? E daí diz que eu fico bravo com eles. Fala, mas, escuta, mas você assistiu aquele filme do Woody Allen? O sujeito está internado no hospício e quando vem a médica entrevistar, ele faz de conta que é ele que está dando consulta para a médica. Eu só estou invertendo. Eles ficam babando, espumando de mim, dizendo que eu estou com raiva deles. Mas é tudo louco. Viu, Olavo? Você devia também participar mais da comunidade lá do Uriel. Por que você parou de participar lá? Não tenho tempo. Aqui trabalha-se. Por incrível que pareça. Sei. Aqui não é o Congresso Nacional, não é a União Europeia, tá entendendo? Aqui nós trabalha. Mas um pouquinho só participar lá, dar o ar da graça. Eu vou lá, prometo que vou. Vai sim, então. Tá bom? Um beijo tá então bom, pra você obrigado. todo mundo. Tchau. Tudo bom. Alô, mais uma pessoa aí. Mas não... Vamos ver se dá tempo. Dá. Alô, quem é? Oi, Olavo. Quem é? Oi, Olavo. É Alex, tudo bem? Alex, tudo bem? Olavo, eu tenho uma pergunta bem simples. Daria para o senhor comentar sobre a guerra do ópio, a Inglaterra e China? Porque eu já pesquisei sobre esse assunto e é um assunto complexo. Os chineses até hoje eles falam que essa guerra foi a causa de expulsar todos os missionários da China, que até hoje eles usam isso para prender a igreja, né? Porque eles falam que as missões cristãs, elas entraram na China com o propósito de guiar as forças inglesas. Se o senhor também puder comentar um livro bom, eu agradeço. Obrigado, Olavo. Olha, isso aí... A Inglaterra fez muita sacanagem no mundo. Foi muita coisa boa, foi muita sacanagem também, mas... Né, é verdade que eles fomentaram o comércio do ópio, mas o comércio do ópio já existia na China há milênios. Não vai dizer que foi o inglês que fez isso. Esse aí é um tipo de inversão também. Está lá o chinês vendendo ópio um para o outro. Tá certo? Daí o inglês resolve também entrar no negócio, daí fica tudo culpa do inglês, quer dizer, a culpa retroativa. Né? Isso aí é a mesma coisa que o negócio da escravidão, que os caras dizem, não, os europeus escravizaram os africanos, etc. Ao contrário, os africanos, junto com as tropas muçulmanas, entraram na Europa já a partir do século VIII, escravizaram milhões de pessoas. Quando o português desembarcou na África, tá certo? Já foi muitos séculos depois, e apenas deu o troco, e deu um troco modesto, tá certo? Então, agora os caras invertem a história dizendo que quem começou a escravidão foi o europeu. Do mesmo modo, a questão do ópio na China, tá, quer dizer, a China já espalhava ópio para o mundo inteiro. Além disso, é fácil você ver como o vício do ópio se disseminou na Inglaterra durante o século XIX, e você vai ver quem viciou quem. Na Inglaterra, vamos dizer, até século XVIII, você não ouve falar de ópio, tá certo? Começa aí pela metade do século XIX, vira até um vício elegante. Todo mundo na Inglaterra, todo mundo, os escritores, jornalistas, membros do parlamento, todo mundo ia lá consumir ópio. Onde ia? É nas lojinhas dos chineses. Era os chineses que estavam fazendo guerra do ópio dentro da Inglaterra, meu saco. Agora inverte o negócio. Também, ó, chinês, meu filho, não dá para confiar não, tá entendendo? Sobretudo comunista chinês. Pô, o que é isso? Peraí. Tem mais alguém aí na linha. Deixa eu atender mais um aqui. Antes que acabe o programa, temos 2 minutos. Alô, quem é? Olá, uma notícia rápida que eu acabei de receber. A partir de amanhã,
fumar tabaco está proibido em público na Holanda, mas a maconha continua liberada nos isso aí, você veja, um dos, vamos dizer, objetivos da nova ordem mundial socialista é isso, é disseminar as drogas para tudo quanto é lado, criar uma parcela da população permanentemente drogada. Na Holanda, eu acho que 30% da população já está inutilizada. Quando na Holanda basta 10% da população trabalhar, que já basta para sustentar todo mundo. Então, esses 30% não tem nada, eles não têm o que fazer, né? O Social Security lá, né, segura todo mundo. Então o que eles vão fazer? Né? Trepar eles já cansaram, né? Dar o rabo também já cansaram. Então agora tem que ser maconha. Depois da maconha vem o pico e depois vem a morte. E quando eles morrerem, o governo da Holanda respira aliviado, fala, bom, um a menos para eles sustentar. E a nova ordem mundial é isso também, vai viciar todo mundo. Agora aqui, consumo de maconha no Brasil aumenta mais de 100%. De 2001 para 2005. O que é isso, porra? Né? Quer dizer, é claro, você vê, um país que tem 50 mil homicídios por ano, em função, inclusive, do narcotráfico, e que está mais preocupado em reduzir desigualdades sociais do que em parar o morticínio, é o país onde o dinheiro tem mais importância que a vida humana. Isso é a hierarquia moral, a hierarquia de importância moral da cabeça desse monstrengo que governa vocês. Essa deformidade humana chamada Lula, está entendendo? Essa coisa, esse vampiro, está entendendo? Então ele fica se gabando. Nós reduzimos a desigualdade social em 22%. Primeiro, não foi vocês, foi o fim da inflação que reduziu. Segundo, ao mesmo tempo que reduzia a desigualdade social, aumentava a criminalidade, aumentava o consumo de maconha. E ao mesmo tempo, e vocês estão dizendo que vão acabar com a criminalidade construindo casinha no morro e botando o exército para construir casinha. E o povo dos milicos aceitam isso. Estou falando que tem que contar as bolas brasileiros, se tiver duas, é muito. 2 bolas é excessivo. Você está entendendo? Não tem mais. Porque vocês perderam a vergonha. Agora a pessoa pergunta se eu tenho vergonha de ser brasileiro. Eu não tenho vergonha, porque eu não tenho culpa. Eu sou um pobre espermatozoide que foi jogado de Portugal a Leimar, fui parar aí sem culpa minha. Você sabe que espermatozoide é cego. Agora, Brasil, segundo maior consumidor de cocaína das Américas. Olha só, o primeiro é os Estados Unidos, o segundo é o Brasil. Olha só os progressos aí do governo Lula. Agora, reduzimos as desigualdades sociais. Ora, vai pra merda. O que adianta você ter igualdade social? Tá morto. Tem mais alguém aí na linha? Agora aqui, peraí, tinha uma notinha aqui que eu queria comentar, mas já perdi aqui. Poxa vida. Olha aqui, o Antônio Kirchner, tenente da reserva da Brigada Militar, pergunta o que eu acho desse negócio da lei seca. Olha, isso aí é tática que o pessoal aprendeu com a nova ordem mundial. Você tem que fazer de conta que você está protegendo as pessoas. Você não deixa elas fumar, você não deixa elas comer gordura, você não deixa elas comer açúcar, e agora não deixa beber nas estradas. Quanto mais, é a proibição protetiva. Isso aí é uma tática psicológica para criar dependência. Começou com o negócio do cigarro. Tudo sempre baseado, vamos dizer, em estatística falsa e coisa alarmista para assustar criancinhas, está entendendo? Aqui nos Estados Unidos diz que mora 400 mil fumantes por ano, de fato mora, só que mora na mesma idade dos outros. Tá certo? Isso foi o máximo que conseguiram provar até agora. Mas todo mundo aqui está convencido, você puxa um cigarro aqui, o nego já começa a tossir lá na esquina. Você está entendendo? De medo. Né? Agora, com o negócio da bebida, a mesma coisa. E com o negócio da comida, na Inglaterra já proibiram, não pode fazer anúncio de um monte de doce. Não pode fazer anúncio de doce. Porque senão as criancinhas vão comer doce e vão morrer. Então, essa turma da comunidade europeia, da ONU, tá, eles vêm tentando assim, proteger você contra você mesmo. E as pessoas caem nisso. São reduzidos a um estado de menoridade mental, tá certo? No qual, não me deixe livre, não me deixe fazer o que eu quero, me proíba. Eu conheço um monte de fumante, tá certo, que está louco para ser proibido de fumar. Eu conheço o cara que aceita que a mulher proíba de fumar dentro de casa. E o sujeito fica grato, porque ela está protegendo a saúde dele. O sujeito que chega a esse ponto de abjeção, de acovardamento, ele vai durar menos que os outros, porque ele já está enfraquecido. Isso aí é contra a vitalidade humana. Tá certo? O ser humano, para ele viver, para ele ter saúde, para ele ter força, ele tem que se autoafirmar, ele tem que ser sincero, ele tem que falar a verdade.
Ele não pode viver num fingimento, não pode viver de rabo entre as pernas. Onde é que vão aprender isso aí? Agora, você quer que os outros protejam você contra você mesmo? Então você quer um estado de minoridade. Tá certo? Você quer um estado de tutela. E você vai ter. Então é isso, gente. Acabou o nosso tempo aqui. Muito obrigado a todos. Até a semana que vem.